Boa noite, pessoal. Epa, espera aí, deixa eu desligar isso aqui, senão ninguém me escuta. Bem-vindos a essa live de quarta-feira. Espera aí, pronto. Tudo bem, Bruno? Boa noite, pessoal. Ei, Renan. Salve, meu amigo. Bem-vindos a essa live de quarta. A gente está trabalhando já há algum tempo o tema da maturidade. Vamos dar seguimento a isto hoje, naquele esquema bem sucinto, bem rápido. Vou tentar fazer aqui uma live de, no máximo, meia horinha. Ver se eu dou conta de fazer desse jeito. Olá, Cláudia. Olá, Rosângela. Boa noite para todo mundo que está chegando. Uou, muito bom, Fernando, estar Guilherme. É Guilherme, imagino, né? A gente se vê lá com certeza. Boa noite, Bruno. Muito bem. Vamos começar. Bom, para aqueles que estão chegando aí hoje pela primeira vez, as lives de quarta-feira, há um tempo, eu venho trabalhando o tema da maturidade, tá? Hoje nós vamos fazer, no esquema que eu venho fazendo sempre, uma premissa, 3 pontos, para dar para vocês aí alguma orientação, para que vocês tenham um norte mais claro, até mesmo para que consigam ir pensando. Ei, Cris, buonasera, tudo bem, né? Salve, Fernando, você vem aqui amanhã, pelo amor de Deus, se você não vier tomar um café comigo, a gente vai ficar muito mal. Salve, Pedrão, muito bem. Ei, Adelaide, tudo bem? Michele, ontem, um dos meus dos espectadores aí da live de ontem me deu essa sugestão. Eu estou organizando tudo para colocar no Spotify. Vamos ver se eu dou conta de fazer isso aqui. É uma tarefa a mais. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Muito bem, vamos lá. Chega de conversa fiada, vamos trabalhar. A gente vai hoje trabalhar 3 pontos, como eu sempre faço com vocês. E vamos começar com uma premissa importante. Uma premissa, na verdade, que ela vem do nosso caríssimo amigo Aristóteles. Segundo Aristóteles, ele não usa a palavra imaturo, é bem verdade, ele usa a palavra jovem, e a gente poderia muito facilmente pegar a afirmação do Aristóteles e colocá-la dentro do âmbito daquilo que a gente vem trabalhando sobre a maturidade. Ô, Gabriel, desculpa, você está no perfil da sua mãe, o que eu posso fazer? Muito bem. A frase que o Aristóteles usa é justamente, ele diz que o imaturo, ele normalmente raciocina mal. E ele raciocina mal por falta de experiência. E ele continua, ele diz que quando o imaturo raciocina, o raciocínio normalmente ele está guiado por paixões, e por paixões desordenadas. Então aqui, né, nessa premissa de hoje, aparecem alguns termos, eu diria melhor, que são bastante importantes e que eu vou desenvolvê-los agora com vocês no ponto 2 da nossa conversa. Então, o primeiro ponto, a premissa então é: o imaturo, né, o jovem, diz o Aristóteles, ele normalmente ele raciocina mal por falta de experiência, e quando ele raciocina, ele normalmente raciocina guiado por paixões desordenadas. Então nós temos aqui o tema da experiência, o tema das paixões desordenadas como características importantes, a falta de experiência, e as paixões desordenadas como características importantes do homem imaturo. A gente muito facilmente poderia, né, e aí eu já passo ao ponto 2 aqui, que é justamente o seguinte: qual a relação que a gente pode encontrar justamente entre essa falta de experiência e essas paixões desordenadas? E para isso eu queria gastar um pouco mais de tempo, talvez seja a parte mais longa da nossa conversa aqui, sobre esses 2 temas, né? As paixões desordenadas e a falta de experiência, tá? E aqui é interessante porque alguém poderia objetar então, né, dizer que o raciocínio do Aristóteles é um raciocínio que se aplica exclusivamente aos mais jovens, porque efetivamente os mais jovens, a eles de fato falta a experiência, eles são carentes de experiência. Mas, e aqui está o erro, então eu vou começar falando justamente do tema da experiência, porque é um tema importante da gente saber e ter clareza do que é experiência. A falta de experiência não é apenas algo que caracteriza pessoas com pouca idade, pouco tempo de vida.
Normalmente, a gente, quando fala de uma pessoa com experiência, né, a gente normalmente vincula imediatamente a uma pessoa mais velha, né? E aí, né, é fácil que a gente faça, portanto, imediatamente a transposição da ideia de que a pessoa tem, né, uma longa idade, já está mais velho e tenha, portanto, necessariamente, né, maturidade. Porém, a experiência difere, e é isso que eu queria valorizar logo no início, nesse ponto 2, a experiência difere profundamente daquilo que a gente poderia chamar genericamente de experimentação. Ontem, a propósito, eu trouxe aqui, eu printei um post do Contra Acadêmicos com uma frase do Leibniz falando exatamente sobre as pessoas que vivem a realidade de forma mera e simplesmente empírica. Tá? Ele se referia ali a isto que eu estou aqui chamando a atenção como sendo algo do nível de uma experimentação, e que a gente poderia trazer para uma palavra talvez mais fácil da gente entender, mais próxima da gente, como algo que a gente costuma chamar de vivência. Vivências e experimentação diferem de forma muito substancial daquilo que entende-se por experiência. Ao imaturo falta experiência, portanto falta este fator aqui que não pode ser confundido com vivências. Tá? Homens e mulheres, pessoas mais velhas, não necessariamente são pessoas que têm experiência. Muitas vezes são pessoas que viveram muitas coisas, têm vivências, né? Experimentaram muitas coisas no âmbito mero e simplesmente de uma experimentação, tal como Leibniz, nesse post dos contra-acadêmicos, tal como ele se referia. O que quer dizer experiência? Vamos começar da vivência, que eu acho que ela é mais fácil da gente entender, e em seguida eu avanço para o campo mais propriamente da maturidade e que indica justamente uma capacidade de experiência. E aí logo vocês vão ver a relação que isso aqui tem com as paixões desordenadas. O campo das vivências normalmente está intimamente vinculado às paixões desordenadas. E aqui eu vou usar de novo, né, o Aristóteles, porque ele é certamente uma figura que, ao tratar da dinâmica anímica, né, da dinâmica da alma humana, ele descreve as coisas de uma maneira tal que dá para a gente alguns elementos importantes disso que aqui eu quero trazer como diferenciação. Segundo o Aristóteles, e aqui vou fazer uma passagem muito breve e corro o risco de, por isso mesmo, ser muito simplista, tá? Mas a ideia é só para dar para vocês uma noção básica a partir da qual cada um de vocês depois pode ir comparando, né, a própria vida e fazendo aquele famoso diagnóstico que eu venho me referindo sempre nessas lives sobre maturidade. Segundo Aristóteles, a gente poderia pensar, né, dizer que a dinâmica anímica do homem, né, da pessoa humana, é uma dinâmica que obedece, né, a 3 estratos distintos de experiência de vida. Tá? A vida, né, efetivamente, experiência de vida aqui, a palavra experiência, como eu estou usando isso, esse termo, esqueçam o uso da palavra aqui, tal como eu estou querendo me referir, só peguem rapidamente aqui o raciocínio. A gente sabe que alguma coisa é viva a partir de 3 estratos distintos de noção, de compreensão daquilo que eu tenho diante dos meus olhos como vivo. Um primeiro extrato de compreensão é o que ele chama de alma vegetativa, ou justamente, né, para usar o termo tal como ele usa a palavra psiché, que em grego significa nada mais, nada menos do que esse ímpeto vital, né? Quer dizer, eu sei que há um ímpeto vital em alguma coisa quando eu identifico, né, um ou alguns destes estratos, né, de vida. O primeiro e mais básico de todos os estratos de vida é justamente aquilo que ele chama de alma vegetativa, que corresponde justamente aqueles aspectos mais basais da experiência da vida que podem ser identificados em 3 faculdades muito facilmente identificadas na vida de cada um de vocês aí, que é a faculdade de crescimento, a faculdade de nutrição e a faculdade de reprodução, tá? Quer dizer, eu sei que uma coisa tem vida quando ela é capaz de crescer, quando eu vejo que ela cresce, quando ela é capaz de se nutrir e quando eu vejo que ela é capaz de se reproduzir.
as pessoas humanas, a pessoa possui, né, estas 3 faculdades presentes, né, que são as faculdades da alma vegetativa. Um segundo extrato mais elevado, mais complexo da noção de vida, né, no ser, está justamente naquilo que ele chama de alma sensitiva. E na alma sensitiva aparecem algumas outras faculdades. Basicamente aparecem os sentidos externos, os sentidos internos, as paixões ou os apetites, tá? É um outro nome importante. Eu estou usando a palavra paixões aqui em razão, né, do raciocínio que eu fazia logo no início da premissa. E a quarta e última faculdade da alma sensitiva é a mobilidade. A gente poderia muito rapidamente, só para exemplificar, uma planta, né, ela possui exclusivamente alma vegetativa. Ela só é capaz de crescer, se nutrir e se reproduzir. O movimento numa planta nunca é um movimento natural, nunca é um movimento que parte de dentro, né? É sempre um movimento que é provocado, é sempre um movimento reflexo, quando muito, né? Enquanto que, por exemplo, num animal, num cachorro, você identifica as mesmas 3 características, as mesmas 3 faculdades da alma vegetativa que eu encontro num alface, por exemplo, eu encontro num cachorro também, só que o cachorro é dotado de sentidos externos, ele é dotado de sentidos internos, ele é dotado de apetite ou paixões e ele é dotado de mobilidade. Não vou me deter aqui a explicar cada uma delas, eu quero só que vocês tenham uma noção rápida disso aqui, porque eu quero ser ligeiro aqui nesse segundo ponto, só para trazer para vocês a ideia do que é experiência versus experimentação ou vivência. Para que eu esteja na vida, então agora falamos da pessoa humana, não estou mais falando do cachorro, estou falando da pessoa humana. Para que eu viva uma determinada circunstância, por exemplo, aqui vocês agora me escutando, podem estar aí pura e simplesmente ligando, né? Ligaram o Instagram, sabem que o Pacheco faz toda quarta-feira uma live e estão fazendo não sei o que na cozinha e resolveram, né, ligar a live do Dr. Pacheco para poder assistir. Mas não estão assistindo, né? Finalmente o que estão fazendo é lavando louça, conversando uma coisa aqui, fumando um cigarro, sei lá o que raios estão fazendo, mas não estão presentes à circunstância propriamente dessa live. Não estão atentos a ela, não estão tomando nota, não estão registrando, não estão fazendo nada, não estão efetivamente envolvidos com isso aqui. Há muitos dos que estão aqui agora que devem estar numa situação como essa. Ou seja, o Instagram está ligado, vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão experimentando aquilo sobre o que eu estou falando. Vocês não estão conscientemente voltados para aquilo que eu estou falando. Vocês estão mera e simplesmente fazendo uso dos sentidos externos, escutam a minha voz, se estão lavando o prato, talvez, né, veem a minha imagem, né, se olham para essa telinha que está aí na frente de vocês, né, vocês conseguem olhar e captar, né, os dados perceptivos do que está rolando em torno de vocês. Vocês conseguem talvez, né, minimamente, né, ter um controle desse conjunto de dados perceptivos que aí entra no campo dos sentidos internos, naquilo que a gente costuma chamar de senso comum. Vocês podem talvez, né, numa ou outra frase que eu digo, vocês prestam atenção a essa frase e até constroem uma imagem daquilo que eu disse. Quando eu falei do alface, vocês pensaram no alface que tem plantado na horta de vocês. Quando eu falei de um cachorro, vocês pensaram em construir a imagem de um cachorro. Ou seja, vocês usaram a imaginação, outro sentido interno. Vocês podem até valer-se da memória em razão de uma frase interessante, né? Pegou a premissa, por exemplo, que eu trouxe e memorizou a premissa que eu trouxe, achou bacana e está aí caraminholando em cima da premissa. Você está usando a memória, outro sentido interno. Ou seja, você pode estar absolutamente vinculado a isso que está acontecendo agora com você, mas não está fazendo uma experiência disso. Você está mera e simplesmente vivendo esta circunstância. Algo que, se um cachorro entrasse aí, onde você está neste momento ouvindo esta live, ele certamente faria o mesmo nível de experimentação da circunstância que você. O mesmíssimo nível. E quantas vezes a gente na vida, né, age nesse mesmo tipo de dinâmica? A gente está totalmente envolvido na realidade de forma mecânica, achatada. A gente está usando um nível de compreensão, entre todas as aspas do mundo, da realidade,
que é absolutamente achatado. Usando um conceito do Viktor Frankl, você está, na verdade, operando no nível somatopsíquico pura e simplesmente. Você está operando naquelas duas primeiras dimensões da pessoa humana, que são a dimensão biológica, fisiológica e a dimensão psíquica. Essa dimensão na qual acontecem já alguns movimentos internos, mas não necessariamente movimentos de consciência. Isto aqui é o campo da experimentação, isto é o campo da vivência. Pessoas, né, mais velhas não necessariamente fazem experiência das coisas, sobretudo quando, né, eles se encaixam mecanicamente na vida, estão envolvidos de forma mecânica na vida, vão para o trabalho, produzem, são produtivos, respondem adequadamente ao seu trabalho, entregam adequadamente o produto que devem entregar, mas o fazem mecanicamente, o fazem quase como uma operação reflexa. Estão fazendo porque eu já sei fazer e continua fazendo, sem absolutamente nenhum tipo de pensamento de consciência acerca daquilo. A vivência é algo desta natureza. A vivência é algo que não tem nenhum nível de consciência elevada presente, nenhum nível de inteligência elevada presente. Você é capaz de cognição, mas não é capaz de inteligência. A cognição é nada mais nada menos do que essa capacidade que a gente tem de encontrar relações entre os elementos da realidade que se apresentam. E você é capaz de fazer isso. Você vê um parafuso desatarrachado e vê uma chave de fenda, a cognição é o que faz você juntar a chave de fenda com a cabeça do parafuso e torcê-la. Um cachorro é capaz de fazer algo muito parecido com isso. Se ele tivesse dedos com o polegar opositor, ele poderia fazer uma coisa do gênero. Mas ele é capaz de algum tipo de cognição, muito certamente, o que não quer dizer que seja um animal com experiência. A experimentação, que é o nível típico do imaturo, opera nesse nível achatado, nesse nível muito basal da existência, que é o nível somatopsíquico. Para que haja experiência, é preciso entrar em cena um elemento novo, que é justamente o elemento da razão e da vontade. Sem razão e sem vontade, eu passo pela vida, vivenciando uma série de circunstâncias, sem, no entanto, me aprofundar em absolutamente nada, sem, no entanto, fazer o passo mais importante, que é aquele que, segundo a premissa, em negativo da premissa, permitiria à pessoa se localizar dentro do espectro da maturidade. Porque o que é a experiência, então, efetivamente? A experiência é a capacidade que eu tenho de, diante de um determinado dado da realidade que eu vivo, eu julgo este dado da realidade, eu capto todo o conjunto de dados ali envolvidos e julgo esse dado da minha realidade vivida. Então eu não paro na vivência, eu não paro no achatado, eu dou um passo, né, na vertical, né, eu dou um passo elevado, que entra em cena justamente aquilo que é a terceira, né, o terceiro extrato, né, que quando a gente contempla, a gente diz, ali tem vida, que é o extrato daquilo que o Aristóteles chama de alma racional, que é onde estão faculdades como razão e vontade. A vontade é justamente aquilo que faz com que eu, numa determinada vivência, não fique determinado pelas paixões, os apetites, né? Vou falar disso aqui em um instantinho para vocês. Eu não fico determinado pelas paixões, mas eu dou um passo iluminado pela razão, um passo de vontade, um passo que a gente poderia chamar, portanto, usando um conceito adequado, um passo volitivo, um passo que é resultado de volição, né? Eu decido, há uma decisão envolvida. Pensemos o seguinte, vou pegar esse exemplo e aí eu avanço para os dois últimos pontos, já terminando a nossa live. E aí vocês vão agora entender por que, né, há uma relação íntima entre falta de experiência e paixões desordenadas. Vocês estão aí me escutando e ligaram, né, o Instagram, estão aí me escutando e de repente o esposo de vocês entra na cozinha, né, com uma bandeja de pizza, um cheiro delicioso de pizza. Você está com fome, ligou a live para assistir um pouquinho da live enquanto está preparando a mesa, enquanto está arrumando as coisas, e está com fome, né? Ou seja, a tua faculdade de nutrição lá daquela camada mais baixa, daquele extrato mais baixo que é o extrato da alma vegetativa, acendeu em você a urgência da nutrição, a urgência de recobrir, né, um vazio, uma necessidade do seu organismo, da sua fisiologia. Você
está ali envolto num milhão de dados perceptivos distintos, está ouvindo a minha voz, está vendo a dinâmica da cozinha, está vendo a gaveta, de vez em quando olha aqui pro seu celular e vê a minha cara. Aí de repente você sente o cheiro da pizza que o teu marido chegou trazendo para a cozinha. Quando o cheiro, né, da pizza chega às tuas narinas, imediatamente o senso comum entra na jogada, junta todos os dados perceptivos, foca naquilo que é o fundamental, você faz uma imagem de uma deliciosa pizza na sua cabeça, você faz a memória de como é bom comer pizza naquela circunstância e então neste momento você ativa um quarto, né, sentido interno chamado cogitativa, que você então toma uma rápida decisão, né, a decisão de desligar essa live aqui danada e sentar-se à mesa com o seu marido, mera e simplesmente por um apetite, uma paixão, que é justamente aquela paixão que nasce em você do quê? Da satisfação da fruição de um bem imediato, uma satisfação imediata de uma necessidade. A isso a gente dá o nome de apetite concupiscível. O apetite concupiscível, que são dois os apetites que estão em jogo ali, que são apetite concupiscível e apetite irascível, eles são paixões que, em alguma medida, quando ordenadas essas paixões, são paixões que guiam a gente, orientam a gente para uma melhor decisão, para o bem, né? Pode ser o bem imediato, aquele que eu vou fruir imediatamente, como pode ser o bem árduo, o apetite irascível, é aquele que nos encaminha para os bens árduos. Só que, se eu estou determinado, mero e simplesmente pelo movimento da faculdade de nutrição, que na verdade está cá embaixo, não está cá em cima, né? Se eu sou movido mero e simplesmente por aquilo, é fácil que eu não decida de forma iluminada pela minha razão. Eu entrei na live porque eu queria escutar sobre maturidade, eu queria começar a empreender um processo de amadurecimento pessoal, entrei com essa decisão e me vi, né, forçado a fazer 1.250 coisas ao mesmo tempo. E, de repente, entra na jogada um elemento que atiça o apetite concupiscível, o desejo de fruição imediata de alguma coisa, e você abandona aquela decisão inicial lá atrás, há 20 minutos atrás, quando você resolveu se sentar para escutar a live do Dr. Pacheco. Quando isso acontece, você passa a estar guiado pelo quê? Por uma paixão desordenada. Ou seja, você não você não experimenta todo o conjunto de dados que você colheu. Você mera e simplesmente vivencia uma circunstância que se segue a outra, que se segue a outra, que se segue a outra, e que você é tomado e levado mera e simplesmente pelas suas paixões. Se você, porém, fosse uma pessoa, né, madura, o que estaria em jogo neste momento? Mais importante, claro, estou aqui usando o exemplo, levando em consideração o exemplo que eu dei até agora. Mais importante é o fato de eu terminar essa live com o Dr. Pacheco, ele disse que é rapidinho e me interessa porque eu estou querendo amadurecer. Quando você faz isso, você interrompe todo aquele fluxo maluco de dados que foram entrando na sua vivência e você concentra a atenção naquilo pelo que você decide. E você, portanto, volta toda a tua vontade para este evento que está acontecendo aqui, iluminado pela razão. Uma razão que decidiu-se lá atrás, inicialmente, bem anteriormente a tudo, decidiu-se por empreender um caminho de amadurecimento. Então, percebam agora, né, que esse segundo ponto, apesar de ter sido bastante extenso, era um ponto que eu queria valorizar bem com vocês, para que vocês entendessem que há uma grande diferença entre experiência e experimentação, vivência, sobretudo, justamente por conta, né, de que na vivência eu estou regido normalmente por paixões desordenadas. Eu estou regido mera e simplesmente pelo desejo de fruição imediata de alguma coisa. Então eu quero carinho, então eu quero atenção, então eu quero agir voluntariamente. Então eu vou o tempo inteiro querendo fruir de algum bem imediato. E eu não dou conta de incluir um elemento mais exigente, como aquele que, por exemplo, né, chama a nossa atenção no caso do apetite irascível, que, se estiver guiado pela vontade, certamente nos permitirá tomar a decisão mais adequada. Então, a experiência não é fruto de uma longa história de vida. A experiência é fruto da capacidade de se deixar guiar pela razão e pela vontade. Portanto, chegar a um juízo
diante de cada coisa, chegar a dizer, é isto, isto significa isto, esta vivência significa isto permanece, esse juízo a que eu chego permanece. Um último exemplo, eu avanço para os 2 últimos pontos, que são curtíssimos, vocês vão entender muito facilmente tudo o ponto onde eu queria chegar. Você vê um belo pôr do sol num dia, você pode ver esse belo pôr do sol como quem? Né? Como uma vaca, né? Pastando no campo, vê o pôr do sol, né? E você tem a impressão de que ela está contemplando o pôr do sol. Ela não está contemplando o pôr do sol porcaria nenhuma, mas ela não chega ao final do pôr do sol e diz para outra vaca, que bonito que foi esse pôr do sol. Mas ela mere simplesmente olha o pôr do sol, abaixa e continua ruminando e cagando e andando para o pôr do sol. Você não, você pode viver como uma vaca, pastando e vendo o pôr do sol e cagar e andar para o pôr do sol, como você também pode estar diante do pôr do sol e de repente chegar a um juízo acerca daquela vivência, um juízo que te diz, porra, esse negócio é bonito para burro, é bonito, e por que é bonito? É bonito porque me revela um monte de coisa, é bonito porque me mostra o quanto a vida tem um ciclo, o quanto as coisas não estão sob o meu controle, o quanto a beleza é fundamental e responde a um anseio fundamental para mim. Quer dizer, isso tudo é o movimento da experiência, isto faz um homem, uma pessoa, uma mulher maduros. Quer dizer, isto aqui que é o mais importante, a capacidade de experimentar a realidade no nível justamente do juízo acerca das vivências. O terceiro ponto, e eu avanço rapidamente, faltam 3 minutos para terminar, é que qual a consequência de um estar na vida sob a lógica mera e simplesmente das vivências? É que a gente se desintegra, pessoal. A gente está o tempo inteiro angustiado. Por que a gente fica angustiado e desintegrado? Porque no fundo, né, a integração pressupõe esse edifício inteiro, esses estratos inteiros estarem inteiros, todos eles estarem presentes na nossa dinâmica na vida. Se algum deles está fora, se a razão e a vontade estão fora, a gente se desintegra. Se eu fico preso mera e simplesmente aos apetites, às faculdades da alma vegetativa, por exemplo, a vontade de comer, a vontade de trepar, a necessidade de crescer, quer dizer, evidentemente eu desintegro a minha pessoa. Se eu fico preso mera e simplesmente aos apetites e sobretudo ao desejo e ao anseio de fruição imediata de bens, é evidente que eu me desintegro, porque eu abandono, por exemplo, o fato de que comer não é mera e simplesmente fruição. Comer serve para se nutrir. Quer dizer, muitas vezes a gente faz confusões, a gente se desintegra justamente por isso. Tem gente que come, os compulsivos, aqueles que comem compulsivamente, não comem para se nutrir. Eles não estão comendo para responder a uma faculdade da alma vegetativa. Eles estão comendo mera e simplesmente para satisfazer um apetite, uma paixão desordenada. Ou seja, toda vez que eu não estou na realidade marcado pela experiência, ou seja, pelo juízo, eu inevitavelmente vou me desintegrar. Isso significa vivências de angústias, necessidade de terapia, isso significa que eu vou buscar as drogas, eu vou buscar o sexo desenfreadamente, significa que eu vou ficar atrás de livros de autoajuda, significa que eu vou atrás do Mário Sérgio Cortella, significa que eu vou atrás do Augusto Cury, significa que eu vou atrás de 1 milhão de saídas para problemas que, na verdade, requerem de nós mera e simplesmente a aplicação da vontade e da razão. Ou seja, isto integra o edifício por inteiro, porque razão e vontade não subsistem senão nesse substrato, né, que é a nossa realidade somatopsíquica. Portanto, a imaturidade leva à desintegração. E aí você vai ver gente irritada, gente nervosa, gente desanimada, gente obcecada com paixões, apaixonado loucamente, gente hipersensível, gente mimada. Você vai ver gente que comete erros infantis porque é incapaz de avaliar adequadamente a realidade. É um conjunto enorme de consequências que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui já deve ter experimentado, já deve ter vivido na própria carne todas as consequências dessa desintegração que nasce na gente quando a gente justamente não se deixa guiar pela vontade e pela razão. Se você quer, portanto, quarto e último ponto da nossa live, e vou falar brevemente porque isso aqui vai ser objeto de uma conversa na próxima quarta-feira. Se você quer, portanto, empreender um caminho de amadurecimento, comece por educar a tua vontade. Se você quer, de verdade, entender que não dá para estar na vida mera e simplesmente vivenciando tudo de forma mecânica, como uma vaca no pasto,
você precisa entender que é necessário, é urgente educar a própria vontade. E para isso, três coisas, né? Três atitudes são muito simples, são necessárias e são um ponto de partida para a educação da vontade. A primeira de todas elas é justamente que a gente seja capaz de dominar a nossa imaginação. A nossa imaginação, normalmente, ela é o ponto de partida dos desvios das nossas paixões. A imaginação, né, que não consegue ser dominada, que faz com que a gente acabe sendo vítima dessa urgência de fruição imediata dos bens que a gente anseia, mas bens que normalmente são pintados em cores vivíssimas pela nossa imaginação. Eu estou avançando um pouquinho aqui, mas já estou terminando. A segunda medida que vocês podem utilizar é superar os condicionamentos do passado. Quer dizer, todo mundo que está aqui tem uma história. E todo mundo que está aqui que tem uma história, certamente experimentou, viveu na própria história, circunstâncias das mais variadas qualidades, né? Duras, abandono, tristezas, solidão. Quer dizer, todo mundo que está aqui, se olha para o próprio passado, tem, né, algum elemento do passado para o qual, quando se volta, sente uma dor, né, sente como uma ferida aberta, sente como uma coisa que engasta o passo, quer dizer, que não faz a gente andar direito, né? Quer dizer, cada vez que a gente concebe o passado como algo que determina o nosso presente, a gente fica incapaz de uma superação, né, destes dados do passado que na verdade não determinam absolutamente nada, apenas condicionam, apenas impõem algumas condições contra as quais a gente pode lutar, superando-as. Determinações são insuperáveis, condicionamentos são superáveis. Então, aprender a superar os condicionamentos do passado é um outro elemento importante, porque quando eu olho para o passado na perspectiva de um condicionamento mais do que uma determinação, eu abro a possibilidade de aquilo que eu vivi lá atrás e que foram vivências se transformem em juízos que guiam o meu presente. Quando a gente não faz isso, a gente está absolutamente amarrado, escravizado no passado, e com o passado como uma bola de ferro amarrada na nossa perna. E, portanto, a gente não faz a experiência, a gente não dá juízos acerca do que ocorreu. A gente está simplesmente determinado por aquilo ali. A gente arrasta o passado com a gente. Então, superar os condicionamentos do passado é uma outra maneira de ajudar aquela educação da vontade a que eu me referia. E a terceira e última, né, forma de ajuda, né, para que a gente consiga começar a educar a nossa vontade, é justamente a gente triunfar sobre as paixões desordenadas. E aqui valem milhares e milhares de recursos muito simples. Recursos todos que dizem respeito, normalmente, à mortificação das nossas paixões. Mortificar as paixões significa um pouco daquilo que a Mila Marcílio, o Ítalo, a Mila usa muito essa coisa do auto-mimo, né? Quer dizer, mortificar as paixões significa parar com esses mimos que a gente faz pra gente mesmo, né? O cafezinho com açúcar, aquele chocolatinho garoto, dizer, aquele banhozinho quentinho todo o tempo. Quer dizer, toda vez que a gente se mima, a gente na verdade está em uma medida muito larga, dizendo que as nossas paixões desordenadas, ou seja, o desejo e a urgência de fruição imediata de bens absolutamente achatados, imanentistas, são tudo aquilo da que a gente precisa. Se eu quero educar a minha vontade, eu preciso triunfar sobre as paixões desordenadas. Eu preciso aprender a reconhecer que as paixões e a não resposta a estas paixões desordenadas não me tira do eixo, não me desintegra, não me faz mal, não me faz pior. Pelo contrário, cada vez que eu entendo que é possível lutar e lutar arduamente por bens dos quais a fruição não se dará no instante, mas se dará muito depois, quando eu repito e repito e repito e repito 1, 2, 3, 10 mil vezes o mesmo gesto. Quando eu opto por uma coisa como essa, eu experimento o quanto é possível que a gente não seja definido pela urgência de resposta às paixões desordenadas. Avancei 4 minutos da minha proposta.
Mas eu queria dar o máximo possível aqui para vocês de um corpo bem claro daquilo que eu queria trazer. Então, ponto 1, a premissa é imaturo. O imaturo normalmente ele raciocina, ele raciocina mal por falta de experiência e quando ele raciocina, ele raciocina guiado por paixões desordenadas. Há uma íntima relação entre as paixões desordenadas e a falta de experiência, justamente porque as paixões desordenadas as paixões desordenadas lançam-nos na vida de forma mecânica, achatada, definidos mera e simplesmente pela camada somatopsíquica, né, da nossa dimensionalidade humana. Se a gente, terceiro ponto, quando a gente é definido, né, mera e simplesmente pelas paixões desordenadas, a gente se desintegra como pessoa, a gente não consegue viver a nossa pessoa na integralidade daquilo que a gente é, ou seja, dimensão noológica, para usar os termos do Viktor Frankl, dimensão psicológica, dimensão fisiológica ou biológica, ou para falar nos termos do Aristóteles, alma racional, alma sensitiva e alma vegetativa. Então, toda vez que eu fico preso à paixão desordenada, eu desintegro esse edifício, né, e me diminuo, né, me reduzo como pessoa humana. E a saída disso aqui é a educação da vontade com aqueles 3 elementos. É isso, pessoal. Resumão em um minuto para vocês da live inteira de hoje. Peço para vocês para compartilhar essa live. Ela fica disponível para vocês aqui por 24 horas aqui nos stories. Algumas pessoas me deram a dica de fazer aí, tornar isso aqui fazer um podcast. Eu estou organizando a forma de fazer isso aí, tem que transformar isso tudo em MP3, enfim, mas uma hora essa coisa vai acontecer. Por enquanto, né, avisem para as pessoas que nas próximas 24 horas vai estar disponível. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã eu acho que tem live com o Kik, depois eu vou confirmar, mas aí se tiver mesmo eu aviso para vocês ao longo do dia de amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.